né? Nós estamos já há 2 semanas do Natal, né? Praticamente às vésperas, ou seja, semanas de vésperas do Natal. E o nosso tema vai ser a respeito disto hoje. Nós vamos dividir por tópicos, tá? Vamos entender o porquê que é o dia 25 de dezembro, será que Jesus nasceu nesse dia mesmo, né? Vamos estudar um pouquinho sobre o Papai Noel, a origem do Papai Noel, né? Vamos estudar algumas coisinhas interessantes aqui, bem interessantes mesmo, sobre a árvore de Natal, né? A origem da árvore de Natal, se é que eu posso colocar uma árvore de Natal na minha casa, na minha igreja, como é que é isto, né? Então, são assuntos interessantes, ok? E, como sempre, nós oramos, né? Para que Deus esteja conosco, nos abençoando, né? Aprovando o estudo, direcionando nossas mentes. E hoje não vai ser diferente, né? Vamos orar para nós darmos início. Quem ora por nós, Mara como âncora. Eu vou orar, Olinto. Por favor. Querido Senhor Deus, Todo-Poderoso que estais nos céus, muito obrigada, Jesus, porque estamos aqui reunidos num sábado, numa tarde, Senhor. Tipo, normalmente, tipo, a gente não quer a nossa carne, a pessoa mal que a gente a gente não quer orar, ler a Bíblia, a gente não quer buscar, Senhor, mas nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Então, nós precisamos alimentar da Bíblia, da tua palavra, para a gente podermos ser pessoas melhores. Senhor Jesus, por favor, use o Olinto para poder explicar para a gente poder entender e colocar em prática na nossa vida, para a gente não poder ser enganado e ter mais sabedoria para poder ensinar para os nossos filhos, que são a geração futura. Isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bom, nós Amém. sabemos que o Natal é a maior de todas as teofanias, né? É a maior manifestação divina ao ser humano. Porque o próprio Deus, ele se tornou homem, ele veio assumir a nossa natureza e viver entre nós. Então, a maior manifestação de Deus foi o nascimento de Jesus, que hoje é comemorado, né, como sendo Natal, a data natalícia deste nascimento de Jesus. Tá? E, se bem que o Natal, hoje existem alguns questionamentos, algumas indagações quanto ao mês em que Jesus nasceu, o dia em que ele nasceu. Seria no mês de dezembro? Foi por acaso no dia 25 deste mês, para que esta data se tornasse comemorativa, né? Então, vamos ver um pouquinho da história, um pouquinho do que a Bíblia nos oferece, para entendermos um pouquinho a história do Natal, ok? Pois bem, Jesus ele nasceu por ocasião de uma celebração de uma festa judaica, tá? Jesus, quando nasceu, lembrando que o povo de Israel, eles não tinham uma autonomia nacional. Essa nação estava sujeita ao governo romano. E no finalzinho de ano, em Roma, em todos os domínios, em todos os territórios dominados por Roma, celebrava uma grande festa. A festa chamada a festa da Saturnália. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar da festa da Saturnália, tá? Era um festival em honra, em adoração ao deus Saturno, tá? Esta festa ocorria entre 17 de dezembro e se estendia até o dia 24, 25 de dezembro. Tá? Então, era uma grande festividade realizada em Roma, lembrando que o povo de Israel estava sujeito ao domínio romano. Então, o povo judeu daquele período, eles viam esta grande festa, a Saturnália. E nesse feriado nacional romano, eles faziam um sacrifício no templo de Deus Saturno, lá no Fórum Romano, e depois servia um banquete público mesmo, havia trocas de presentes, tá? É como se faz o modelo de nosso Natal. Banquetes, comidas, presentes, assim era realizada a Saturnália, uma festa pagã, né, dos romanos. Era uma festa contínua, e naquela festa reinava-se uma atmosfera carnavalesca, né? As pessoas se embriagavam, se soltavam, né? Se revelavam, não é como o nosso carnaval de hoje, né?
Estamos juntando aqui o carnaval com o Natal romano. Era tudo isso, tá? E até as normas sociais de Roma, naquela festa, eram quebradas, eram derrubadas, tá? Era permitido o jogo, onde tudo era invertido, os senhores acabam tornando-se servos de seus servos, servindo alimentação para os seus servos. Era algo extraordinário, né? Dentro de um conceito para a época. Até um historiador da época, um poeta romano chamado Catulo, ele chegou a dizer que este festival ele denominou como o melhor dos dias. Então, para Roma, o melhor dia do ano, o melhor período do ano, eram 6 a 7 dias da festa da Saturnália, que começava 17 de dezembro. Tá bom? Só que o povo judeu, vivendo ali dentro do domínio do Império Romano, eles tinham as suas festas também, suas festas religiosas. Tá? E Jesus, ele nasceu dentro de um período de uma festa religiosa judaica, não de uma festa religiosa romana. E a festa que Jesus nasceu, nós encontramos com base nas Escrituras, tá? Em Levítico capítulo 23, Levítico 23, dos versos 33 até o 36, Levítico 23, dos versos 33 até 36, tem um títulozinho na minha Bíblia, não sei se a de vocês também tem, a festa dos tabernáculos. Né? Assim, disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, dizendo, aos 15 dias deste mês sétimo, será a festa dos tabernáculos ao Senhor, por 7 dias. Ao primeiro dia, haverá santa convocação, nenhuma obra civis fareis. Era um feriado. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao dia oitavo tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene. Nenhuma obra servil fareis. Era um feriado, porém, um fundo religioso, onde havia oferendas, holocaustos de animais naquela adoração. Mas esta festa ela era celebrada ao 15º dia do 7º mês do calendário judaico. Tá? Olha, o calendário judaico, se nós compararmos ao nosso, ele não bate com uma certa precisão. Tá? Quando estamos terminando o mês de março, a partir do dia 26 de março, mais ou menos, é que começa o calendário judaico, no paralelo ao calendário judaico. Vocês têm o primeiro mês, que é o mês de Nisan ou Abib. Tá? Abib é um nome árabe e Nisan é um nome judaico, mas é tudo referente ao primeiro mês. Essa palavra Abib ou Nisan refere-se ao tempo das espigas verdes, é o tempo de colheita. Tá? Então, o calendário judaico começa ali, realmente, no final de março, começo de abril. O 7º mês do calendário judaico, se comparar ao nosso, ele vai se estender entre final de setembro e meados de outubro. Então, a festa judaica, chamada Tabernáculos, era entre o final do nosso setembro e meados de outubro, certo? E, ao vermos o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 14, João 1 e 14, quando o evangelista ele fala a respeito do Senhor Jesus, né? Ele revela sobre Jesus aqui, o versículo 14 diz, e o verbo, ou seja, a palavra em ação, o próprio Deus, o que ordenou a existência de todas as coisas, né? E o verbo se fez carne, quer dizer, encarnou, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O verbo se fez carne. Qual o verbo que se fez carne? O Senhor Jesus é o verbo aqui, é a palavra em ação. Estava no começo da história da criação do mundo, ordenando que tudo viesse à existência. Tá? Jesus encarnou, se fez carne. Então, uma referência ao nascimento de Jesus. Mas a palavra que João usa aqui dentro do grego faz assim, e habitou entre nós. A palavra habitou, lá no original grego, tá? No Novo Testamento, vai tabernaculou.
tá? Estabeleceu que a sua tenda, a sua moradia. Mas o termo no original fala assim, tabernaculou. Então, nada é por acaso na Bíblia. E Jesus nasceu realmente em um final de ano, mas não foi dezembro. E se João usa tabernaculou, então todas as evidências bíblicas apontam que ele deve ter nascido no período da festa dos tabernáculos. Esta festa se estendia por 7 dias. Então não foi dezembro que Jesus nasceu, tá? Foi entre final de setembro aos meados do mês de outubro. E alguns pesquisadores de calendários antigos e calendários religiosos, eles afirmam que a festa dos tabernáculos, nos dias de Jesus, ela deu-se início no dia 29 de setembro. Tá? E esta festa durava, então, 7 dias, de acordo com Levítico 23, versículo 34. Então, Jesus nasceu no período da comemoração destes dias festivos, entre o que corresponde ao final de setembro e começo de outubro. Nós não temos uma data precisa de quando Jesus tenha nascido, mas foi no período da festa dos tabernáculos, entre final de setembro e começo de outubro. Tá? Agora, não tem uma data com exatidão, e Deus nem permite que a gente tenha uma data com exatidão, porque ao invés de nós adorarmos a Jesus, o ser humano é muito susceptível a influências, a crenças, a credos. Né? Senão as pessoas fariam do dia do nascimento de Jesus, tivesse uma data precisa, um dia de veneração ao dia, e não ao próprio Jesus. Até um comentário de uma escritora inspirada, né? Eu vou ler, eu achei muito interessante, né? É o seguinte: Deus ocultou o dia preciso do nascimento de Cristo, para que o dia não recebesse a honra que devia ser dada a Cristo como Redentor do mundo. Aquele que deve ser recebido, em quem se deve crer e confiar, como aquele que pode salvar perfeitamente todos os que a ele vêm. A adoração da alma deve ser prestada a Jesus como Filho do infinito Deus. Então, Deus ocultou o dia preciso do nascimento para que as honras devidas a Cristo não fossem direcionadas ao dia. Perceberam? Nós não temos, sim, um tempo vago entre final de setembro e começo de outubro do nascimento de Jesus. Tá? Agora, tem mais evidências bíblicas para isso? Sim, claro que tem. Quando lemos o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 8, 2 e 8 de Lucas, olha o que nós encontramos aí. 2 e 8. Minha Bíblia diz: ora, havia naquela mesma região pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E foi por essa ocasião, lembra, que os anjos apareceram aos pastores e falaram do nascimento de Cristo. Pastores que estavam no campo tomando conta de seus rebanhos. Bom, primeiro, para entendermos, para afirmar mais uma vez que não foi em dezembro, tá? Nós temos que considerar as estações do ano no hemisfério norte. Porque aqui no hemisfério sul é diferente. Aqui, por exemplo, entre 21 de dezembro até 21 de março, aqui é verão. Mas lá no hemisfério norte, esse período é inverno. Tá? De 21 de dezembro a 21 de março, lá é inverno. Então, sendo inverno, é um inverno terrível, com gelo, com neve, queima tudo. E, nessa ocasião, os pastos não são suficientes, tá? Para que os rebanhos pudessem se alimentar. Nesse período, tá? Nesse período em que Jesus nasceu, os pastores, se fosse dezembro, tá? Antes disso, os pastores deixavam os seus rebanhos em campo aberto, entre setembro, outubro, tá? Porque ainda não havia chegado o inverno. Se fosse em dezembro, como se crê que Jesus tenha nascido, tá? Então, Jesus, ele nasceu em dezembro, os rebanhos, eles iam estar em campo aberto, sem nenhuma proteção,
visto que o frio naquela região é tremendo nesta ocasião. Até hoje, em Israel, nesse período, dezembro é muito frio, tá? Chega a nevar nos últimos dias de dezembro lá. Então, nesse período do ano, os campos ficam até improdutivos e o rebanho não era levado para os campos. Agora, quando Jesus nasce, os pastores estão nos campos, mostrando de fato que não foi no mês de dezembro, não foi no período de inverno, né? Já foi no período de outra temperatura, de outono e tudo, né? Outro ponto também, em Lucas 2, verso 12, diz que, outra informação, isso vos será por sinal, achareis um menino envolto em faixas e deitado em uma manjedoura. Espera aí, se fosse dezembro, Jesus ele estar aqui deitado num coxo, numa manjedoura, lugar que colocava alimento para os animais, né? E a Bíblia mostra que eles foram ali, nascimento de Jesus foi no lugar onde os animais estavam, no estábulo, não é? Agora, imagina, esses lugares assim, eles são lugares cobertos por cima, mas nas laterais eles são abertos. Agora, imagina o menino Jesus, pequenininho, num lugar super gelado, com vento entrando e tudo, deitado ali no coxinho com panos, enrolado em panos, né? Então, Jesus veio uma data prevista, planejada por ele. E pode ter certeza que o nascimento dele não foi no inverno. E o inverno na Palestina, ele começa em dezembro. Aqui é verão, lá é inverno. Então, um dos motivos pelos quais Jesus prova que Jesus não nasceu no mês de dezembro. Outra fonte que temos também, para entender que Jesus não nasceu em dezembro, está em Lucas capítulo 2, versículo 1. 2 e 1 de Lucas. Tá? Jesus nasceu por ocasião de um recenseamento de Tibério César. César Augusto aí. Lucas 2, versículo 1. Então, esta foi a ocasião do nascimento de Cristo. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. E até se nós entrarmos na história, quando fala em recenseamento, nós não encontramos esta data na história. Porque recenseamento estava sempre ligado à questão de contar o povo para tributar o povo. Esse recenseamento aqui é porque César Augusto tinha subido ao poder. Então ele queria ver quem estava fiel ao seu governo. Então foi um recenseamento para prestar ali uma prova de fidelidade a ele. Até Flávio Josefos, historiador da época, ele escreveu a respeito disso. Quando ele fala deste recenseamento, eu falei, quando todo o povo dos judeus provou sua boa vontade em relação a César e ao governo do rei, esses mesmos homens, os fariseus, não juraram cerca de 6.000. Então, nem todo mundo, nem todos os judeus seriam fiéis a César. Com recenseamento para isto. E foi nesse período que José, que Maria, eles viajaram, tá? Para fazer parte deste censo. Tá? Então, a gente entende que foi nesse período, o contexto das palavras de Flávio Josefos é que, de outro historiador chamado Orósio também, ele diz o seguinte: Augusto ordenou que fosse feito um recenseamento em todas as províncias e que todos os homens fossem registrados. Assim, naquela época, Cristo nasceu e foi incluído na lista de recenseamento romano. Então, e aí, de acordo com os historiadores, esse recenseamento para provar a fidelidade do povo para o novo governante, ele se deu entre o mês de agosto e se estendeu por setembro e um pouco mais. César Augusto, até o nome Augusto, o mês de agosto, tá? Foi acrescentado um dia a mais, era um mês com 30 dias, em homenagem a este homem. Esse recenseamento ele começa no mês de agosto, e quando Maria e José viajam, até que Jesus nasce, até que houve o recenseamento, então toda evidência prova que foi no mês de setembro ou começo de outubro que Jesus nasceu. Tá? Então não foi no mês de dezembro, tá certo? Agora, por que 25 de dezembro? Bom, o mês entendemos que não.
que não é dezembro. Então, por que o dia 25? Tá bom? Vamos analisar a respeito disso. O dia 25 ele foi instituído pelo Papa Júlio I. Isso no ano 350, tá? Ele decretou o dia 25 de dezembro para a comemoração do nascimento de Cristo. Tá? Por quê? Nesse período, ainda dentro do domínio romano, tanto político quanto religioso, havia veneração a vários deuses pagãos neste dia, no dia 25 de dezembro. Existem comentaristas bíblicos, religiosos, que até postam na internet, né, que o dia 25 de dezembro é um dia de veneração ao deus Tammuz, ao filho de Semiramis com Nimrod. Né? Então, só que não é somente isso. Havia outras entidades religiosas, espirituais, que tinham o seu dia de adoração no dia 25 de dezembro. Aí o Papa, né, Júlio I, ele para poder anular a força do paganismo em relação ao cristianismo, para exaltar o nome de Cristo acima de qualquer outros deuses, né, que eram cultuados no dia 25, ele estabelece o dia 25 de dezembro como o dia de nascimento de Cristo. Tá? Então, uma data criada pelo Papa Júlio I, tá? Mas esse dia foi uma escolha dele por ter relação com outros deuses que eram adorados nesse dia. Tá bom? Até alguns líderes da igreja, na época, se opuseram a essa data. Se opuseram, não aceitaram, né? E porque alguns líderes, até mesmo romanos, políticos, eles afirmavam que para ter um dia em devoção a alguém, essa pessoa tem que ser muito importante, né? Somente os faraós do Egito, né? Alguns monarcas poderosos deveriam ter uma data em especial. E entre muitos políticos romanos que estavam infiltrados na igreja, eles não concordavam, eles não aceitavam a divindade de Jesus. E por não acreditar em Jesus ser Deus, eles questionaram o fato do Papa Júlio I dar um dia para alguém, era como se colocasse essa pessoa numa posição de elevadíssima honra. Então, ele encontrou oposição para isso. Tá bom? Então, apesar de muitos misticismos relacionados à data de 25 de dezembro, o que nós sabemos, o fato é que Cristo nasceu. Não tem uma data precisa, não foi em dezembro, né? E agora o que importa realmente, né? Não é uma questão de uma determinada data, é que ele nasce na vida da gente, no coração da gente. Que Jesus pode nascer 1000 vezes em Belém ou qualquer lugar da terra, se ele não nascer no nosso coração, nossa alma vai estar desamparada. O importante, né, é que Cristo tenha nascido, tenha assumido o plano de vir ao mundo, né, para nos redimir. Ora, quem dera hoje, a gente fala assim, mas uma data pagã, tudo bem, mas quem dera que datas de festividades pagãs pudessem se transformar em o mesmo período em coisas benéficas. Vamos supor que o período de carnaval, não tem nada mais pagão que carnaval. É festa da carne mesmo. É a sexualidade, a exposição do corpo, a nudez, é onde as drogas circulam de forma quase que natural, né? É um período que fica de muita violência, então é um período complicado, né? Imaginássemos então que esse período de carnaval ele se fosse convertido então em festividades religiosas, onde as pessoas deveriam então agora se reunir em família, né? Ajudar um ao outro, confraternizar é muito bom, reunir, né? Que fosse, então, transposto esse clima ruim de uma festa carnavalesca e pegando o mesmo período de data para algo benéfico entre seres humanos e que preste adoração a Deus. Alguém pode dizer, mas essa data é pagã, é carnaval. Mas que tipo de relacionamento as pessoas vão estar vivendo nesse período com o próximo ou com Deus? Percebeu? As datas não fazem muita questão, ok? Agora, vamos ver a questão da árvore de Natal. Agora, se perguntarem, Aulito, mas a Igreja Adventista, ela celebra o Natal? Olha, como nós não temos uma data precisa, e é um período em que toda a humanidade para. É um momento de descanso, tanto físico quanto mental. Geralmente é um momento de férias das pessoas. É um momento em que as famílias
voltam a se encontrar. Às vezes vivem distantes, em estados diferentes, até em países diferentes, mas naquele período todos se convergem para um único lugar, porque querem estar juntos com os amigos, com os familiares. Né? Então, a igreja, olhando para isto, né, esse momento de confraternização, é um momento que é celebrado, então, o nascimento de Cristo em nosso favor. Né? A igreja participa no sentido de levar as pessoas a conhecer mais a Cristo. É o momento de mostrar mais Jesus através das Escrituras, apresentar o amor de Deus aos seres humanos, as lições que a Bíblia nos passa de relacionamento entre pessoas. Tá? Não que nós tenhamos este dia, 25 de dezembro, como um dia de uma forma que é venerado ou que é cultuado. Não, não. Jesus devemos adorar todos os dias das nossas vidas. Mas a igreja ela é oportunista, no sentido, né, de quanto mais as pessoas encontrarem datas em que elas possam se voltar para Deus, nós estamos aí como povo para poder contribuir para que as pessoas consigam entender mais sobre o amor de Deus e o plano de salvação. Não que tenhamos uma determinada devoção por esta data. Tá? Então, essa é a posição. Agora, quando se fala da árvore de Natal, o grande problema é a árvore de Natal. Né? Aqui, na igreja a qual eu frequento, o nosso ancião, ele colocou lá uma árvore de Natal na igreja. E ele está sofrendo algumas agressões pelas redes sociais, né? Pessoas que estão vendo que nós fazemos postagens, as mensagens que nós pregamos todos os domingos são transmitidas. Eu não sei quantos de vocês estão participando das lições conosco de domingo, transmitida pela Igreja de Itaparica, sobre família. Não sei quantos, né? Mas os que estiverem acompanhando, devem observar que nós estamos com a árvore de Natal lá na frente. E nós estamos levando algumas pedradas por isto, né? Mas ele colocou uma árvore lá. Eu, certa vez, eu fui pregar em uma igreja e que esta igreja tinha sido colocado também a árvore de Natal. Só que eu observei nesta árvore alguns detalhes que enfeitavam esta árvore. E após o meu sermão, eu quase apaguei, porque algumas pessoas não compreenderam a minha mensagem e tudo. Né? Agora, vamos entender, pode ou não pode? Eu vi uma árvore, preguei que aquele modelo não seria o mais recomendável. Tá? E hoje a igreja que eu frequento tem uma árvore de Natal. Eu mudei de opinião? Como é que é isso? Olha, é natural que as pessoas mudem de opinião quando elas são humildes, né? Mas eu nunca estive errado neste aspecto sobre a árvore de Natal. Então, a minha opinião ela continua a mesma. Então, vamos ver um pouquinho da história sobre a árvore de Natal, tá bom? Bom, já vi pregadores dizendo que a árvore de Natal elas têm assim uma relação com crenças pagãs. E já vi outros pregadores dizendo que não existe nenhuma documentação a respeito disto, que nada tem a árvore de Natal, nada tem a ver com o paganismo dos tempos antigos. Bom, eu acho que é bom os pregadores que afirmam isto reconsiderarem. Ao lermos, por exemplo, a Enciclopédia Barça, né, volume 11, lá na página 274, olha o que esses documentos falam a respeito da árvore de Natal. Eu vou ler, tá? A árvore de Natal é de origem germânica, datando do tempo de São Bonifácio, cerca do ano 800 de nossa época. Foi adotada para substituir os sacrifícios ao carvalho sagrado de Odin, deus germânico, demônio das tempestades, adorando-se uma árvore em homenagem ao deus menino. Olha, Enciclopédia Barça. Diz que a árvore era usada para que ele fizesse sacrifícios a Odin. Um documento. Então, a árvore, né, era um pinheiro cortado onde realmente havia os sacrifícios. Nós não temos documentações que mostram sobre esses tipos de sacrifícios. Mas nós temos algumas lendas. Então, não vou pregar lenda, certo? Mas algumas lendas falam que esses sacrifícios estavam relacionados a crânios, cabeças de crianças penduradas naquela árvore, dos quais as bolas colocadas em árvore hoje representam. Não se tem documento disso, tá? Não tem. Mas lendas a respeito disso.
O documento que temos é que naqueles carvalhos faziam sacrifícios ao deus Odin. Então, nota que a árvore tem uma história de paganismo mesmo. Árvores como símbolos de Deus. Algumas civilizações antigas que habitaram o continente europeu e asiático no terceiro milênio antes de Cristo, eles consideravam a árvore como um símbolo divino. Tá? Eles cultuavam as árvores e realizavam festivais ali em louvor, em favor daquelas árvores. Essas crenças ligavam as árvores a entidades mitológicas. A ideia de adorar árvores era a projeção vertical destas árvores, né? Essa projeção vertical, desde as raízes que são fincadas ao solo, né? Quer dizer, as pessoas acreditavam que isso que marcava a simbólica aliança entre a terra, a raiz, e ela apontando para cima, o céu. E assim as pessoas acreditavam que a árvore tinha um símbolo de divindade, que ela liga a terra e liga ao céu. E as pessoas prestavam adoração a árvores. Tem história, então, de árvores cultuadas. Na Síria, a deusa Semíramis, ela havia feito uma promessa aos assírios, tá? De que quem montasse uma árvore com enfeites e presentes em dia do nascimento dela, ela ia abençoar aquela casa, aquela família para sempre. Viu como a árvore está relacionada a divindades? Né? Quando nós vamos para a Grécia, árvores e cultos na Grécia e no Antigo Egito. Entre os egípcios, o cedro se associava a Osíris, a um deus. Os gregos ligavam o loureiro ao deus Apolo. E também a Beto e a Atis. E a árvore azinheira eles ligavam a Zeus. Viu que, para algumas nações, o credo de algumas nações antigas, árvores estavam relacionadas a seus deuses, assim como muitas nações relacionam astros aos seus deuses, né? Numa constelação X, aquela estrela representa o deus tal. Então, o paganismo em relação a coisas criadas por Deus, como árvores, o paganismo desvirtuou isso, colocou isso como um símbolo de divindade. Entre os germânicos, eles colocavam presentes para as crianças sob o carvalho sagrado de Odin. Natal, tem pessoas que têm esse hábito, né? As crianças acordam lá no manhãzinho do Natal, tem lá os presentinhos da árvore, os pés da árvore de Natal. Viu de onde vêm essas questões, essas origens aí? E diz que, entre os germânicos também, nas vésperas do inverno, lá no hemisfério norte, que ocorre em dezembro, né? Os povos pagãos de países baixos, como Lituânia, Letônia, Estônia, né? E hoje são países dependentes, eles cortavam pinheiros e levavam para os lares, para os seus lares pinheiros. Eles enfeitavam esses pinheiros como as pessoas enfeitam uma árvore de Natal hoje, tá? E essa tradição ela passou para os germânicos e a primeira árvore de Natal que foi decorada foi no ano 1510, na cidade de Riga, na Letônia. Estamos tratando, então, né, a respeito da história da árvore de Natal. Agora, como é que a árvore, símbolo de crenças pagãs, adoração a deuses, como é que ela entrou no cristianismo? Como é que entrou? Olha, no início do século XIII, um monge beneditino chamado São Bonifácio, ele tentou acabar com as crenças relacionadas a deuses e árvores. Então, esse monge, ele cortou um pinheiro, que era considerado sagrado, né? Eles adoravam os pinheiros que eram o dos montes, ele foi lá, cortou, mas não foi bem sucedido naquela afronta às crenças pagãs, não, tá? Então, ele decidiu associar o formato triangular do pinheiro à Santíssima Trindade, tá? Para trazer as pessoas da árvore dos seus deuses pagãos para a árvore da Santíssima Trindade. A árvore continuou entrou dentro do cristianismo com uma nova simbologia. Mas a árvore veio para o cristianismo. E Martinho Lutero, em 1530, na Alemanha,
que certa noite, enquanto ele caminhava na floresta, ele, impressionado com a beleza dos pinheiros, né, coberto de neve, ele acabou cortando ali um pinheiro, né? Ele acabou levando para casa, ele acabou agora ornamentando aquele pinheiro. Viu como começou a vir para dentro do cristianismo a árvore que era dedicada a deuses pagãos, né? Então, durante o século XIX, né, essa prática foi levada para países europeus, para os Estados Unidos. Né? Então, apenas no século XX é que essa tradição de árvore chegou aqui chegou na América Latina. Apenas no século XX. Atualmente, essa tradição é comum entre católicos, protestantes, ortodoxos, né? Espíritas, todo mundo adotou a árvore. Mas viu como isso foi entrando devagarinho? Pois bem, e quanto a presentes, né? Há algum tipo de cristianismo na festa de Natal? Olha, nós temos uma alta consideração por escritos de uma grande educadora que nós entendemos ser inspirada por Deus, Ellen G. White, Gordon White, e ela fez 26 alusões diretas à festa natalina. E quando ela for dar presentes, lembra que na Saturnália, na festa dos romanos, é que dava presente. E lembra que entre os germânicos é que colocavam presentes nos pés das árvores. Né? Então, perguntaram a respeito para a senhora a respeito da árvore de Natal. Ela deu aqui uma colocação que eu achei super interessante e que é viável trazer aqui. Tá? Ela diz o seguinte: está certo concedermos aos outros demonstrações de amor e afeto. E, assim fazendo, não esquecemos a Deus, nosso melhor amigo. Devemos dar nossos presentes de tal maneira que se prove um real benefício ao que o recebe. Eu recomendaria determinados livros, que fosse um auxílio na compreensão da palavra de Deus ou que aumentasse nosso amor por seus preceitos. Provede algo para ser lido durante esses longos serões de inverno. Então, você quer dar presente? Não tem problema nenhum dar presente. Para presentear, tem que se esperar dezembro, 25 de dezembro? Claro que não. Se você gosta de alguém, né, tem um carinho, por que não presentear? Não é pecado nenhum, mas dê presentes úteis. Presentes que vai satisfazer a pessoa e também compensar, até mesmo eternamente. E a sugestão dessa escritura foi: dê algo que leve essa pessoa para perto de Deus. Então, presentear não há problema nenhum, não precisa ser propriamente no Natal, mas se fizer isso no Natal, há pecado nisso? Não há. Não há pecado nenhum presentear. Né? Ela disse mais também: ao final de minha longa jornada pelo leste, ela viajava em missão, cheguei a meu lar em tempo de passar as vésperas de Ano Novo em Augsburg. O salão do colégio havia sido preparado para uma reunião da escola sabatina. Ciprestes entrelaçados, folhas de outono, pinheiros e flores haviam sido arrumados com gosto, e um grande sino de folhas pendia da arcada da porta para a entrada do salão. A árvore estava bem carregada de donativos, os quais deviam ser usados em benefício dos pobres e ajudar a comprar um sino. Nesta ocasião, nada foi dito ou feito que sobrecarregasse a consciência de alguém. Um dos presentes me disse, alguém fez uma pergunta para ela: irmão White, o que pensa disto? Está em harmonia com a nossa fé? Quer dizer, ter uma árvore? Respondi-me: com a minha fé está. Tá? E ela disse mais também: olha, que não haja muitas pressões ambiciosas para adquirir presentes no Natal e Ano Novo. Pequenos presentes para as crianças não são importunos, mas o povo de Deus não deve despender seu dinheiro na aquisição de presentes caros. Não há problema nenhum. Mas quando ela fala da árvore de Natal, que foi colocada naquele colégio, lá estavam não bolinhas para enfeitar. Ali tinham colocado envelopes para que as pessoas pudessem colocar os seus donativos, para que pudesse alcançar famílias menos favorecidas. Prover alimento, agasalho, né? Até mesmo um presente para as crianças. Então, a árvore de Natal colocada na minha igreja, tá? No Itaparica, se você assistir a próxima programação realizada no domingo, né? Você vai ver que tem uma árvore lá.
Aí você vê alguns envelopinhos brilhantes, bonitos, não é enfeitada com bolinhas, com envelopes. E o que nós fazemos todo ano? Então, chega nessa véspera, antevéspera de Natal, as pessoas que querem fazer doações, vai lá, tira um envelopinho daquele, leva para casa, planeja a sua oferta, a sua doação, coloca naquele envelopinho. Quando for para a igreja, deposita aquele envelopinho na salva. Aquele envelopinho colorido, né? O dinheiro ali dentro, já sabe qual é o destino dele. Preparar alimentos para as pessoas, comprar alimentos, prover recursos para as pessoas que não têm condição. Tá vendo? Agora, não é pecado você ter uma árvore, desde que você a use em benefício do povo. E não precisa colocar na árvore símbolos pagãos. Agora, quando eu preguei numa determinada igreja, que eu quase levei pedradas, né? É porque a árvore estava cheia de símbolos pagãos. E um dia anterior à minha mensagem, a pessoa que estava liderando essa igreja tinha levado o Papai Noel na igreja. Tinha dado presentes, balinhas lá. Então, foi algo que trouxe, de fato, ideias do paganismo sem esclarecer os fiéis na igreja sobre estes símbolos, sobre o que representa a árvore de Natal, mostrando que o dia da semente de Jesus não é dia 25, não é pecado dar presente, mas o Papai Noel, o que representa Papai Noel, não é? Então, essas coisas precisam ser esclarecidas, tá bom? Então, a posição, né? Então, existem atitudes cristãs que realmente são aprovadas por Deus por ocasião do Natal. Essa escritora ainda disse: pelo mundo, os feriados são passados em frivolidades e extravagância. Realmente, os feriados, pessoal, vamos beber, vamos para isso, né? Extravagância, glutonaria e ostentação. Milhares de dólares serão gastos de modo pior do que fossem lançados fora. No próximo Natal e Ano Novo, em condescendências desnecessárias, pessoas que gastam essas festas em coisas desnecessárias. Mas temos o privilégio de afastar-nos dos costumes e práticas desta época degenerada. E, em vez de gastar meramente na satisfação do apetite, ou com ornamentos desnecessários ou artigos de vestuário, podemos tornar as festividades vindouras em uma ocasião para honrar e glorificar a Deus. Quer ato de glorificar a Deus mais sublime do que nós amarmos o próximo? Não é? Ajudar quem não tem. Então, isso Deus é glorificado. Use, então, esta ocasião, essa data, não como uma devoção ao dia, mas aproveitando a ocasião em que as mentes estão voltadas para Cristo ainda, tem poucas mentes, mas estão, né? Atrair as pessoas para um conhecimento maior, uma proximidade de Deus maior, não é? Então, assim deve ser visto o Natal. Mas pode-se colocar árvore de Natal nas igrejas? Uma pergunta feita a ela também, em que condiz com o que eu iria responder aqui. Então, vou dizer, Deus muito se agradaria se no Natal cada igreja tivesse uma árvore de Natal sobre a qual pendurar ofertas. Não pendurar bolas, tá? Ofertas grandes e pequenas para essas casas de culto. Tem chegado a nós cartas com interrogação. Devemos ter árvore de Natal? Não seria isto acompanhar o mundo? Respondemos, podeis fazê-lo à semelhança do mundo, se tiver de disposição para isto. Ou podeis fazê-lo muito diferente. Não há particular pecado em selecionar um flagrante pinheiro e pô-lo em nossas igrejas, mas o pecado está no motivo que induz a ação e no uso que é feito dos presentes postos na árvore. Então, é a maneira que nós vamos aproveitar esta ocasião, não é? Esta maneira. Não há pecado nenhum. O que nós não devemos fazer é a semelhança do mundo, certo? A árvore pode ser tão alta que seus ramos são tão vastos quanto requer a ocasião, mas os seus galhos estejam carregados com fruto de ouro e prata de vossa beneficência. E apresentar isto a Deus como vosso presente de Natal. Sejam vossas doações santificadas pela oração. Envelopinhos e dinheiro. Envelopinhos, ofertas. Ofertas de gratidão. Chegou no final de ano com vida, no período de pandemia, gente. Quanta gente morreu, né? Chegamos nesse final de ano com vida, tivemos o nosso trabalho, conseguimos nosso sustento, conseguimos cumprir com os nossos compromissos.
Gente, temos a família unida. Não é motivo de gratidão a Deus? Por que não tirar um pouquinho destas bênçãos e lá naquele envelopinho lá da árvore, pode colocar uma árvore, coloque o seu dinheiro e sabendo que aquilo vai destinar para pessoas que precisam, pessoas que tiveram os mesmos benefícios que você e que eu tivemos durante um ano. Não é pecado. Agora, não faça no modelo do mundo, tá? Não no modelo do mundo. Então, tudo tem que ser feito em favor dos necessitados. As festividades de Natal e Ano Novo podem e devem ser celebradas em favor dos necessitados. Deus é glorificado quando ajudamos aos necessitados e tem família grande para sustentar. Não deve os pais adotar a posição de que uma árvore de Natal posta na igreja para alegar os alunos da escola sabatina seja um pecado, pois pode ela ser uma grande bênção, pondo diante do Espírito objetos benevolentes. Os mais ricos também devem mostrar interesse e apresentar seus donativos e ofertas proporcionalmente aos meios que Deus lhes confiou. Que se registre nos livros do céu o Natal como jamais houve, em virtude dos donativos que foram dados para o sustento da obra de Deus e o reerguimento do seu reino. Período de oferta. Nada de bolinhas, tá? Envelopinhos, destinando a ajuda da causa e as pessoas necessitadas. Então, podemos celebrar o Natal ou não? O que vocês acham? Algum pecado? Não há pecado nenhum nisso, tá? Agora, como é que surgiu o Papai Noel? Vamos à história do Papai Noel? É claro que eu vou falar aqui de uma forma já bem resumida, né? Porque o tempo nosso já, não sei quanto tempo nós podemos avançar sem que interrompa, né, a gravação. Estudiosos eles afirmam que a figura do Papai Noel ela foi inspirada num bispo chamado Nicolas, ou Nicolau, tá? Que ele nasceu na Turquia no ano 280 de nossa era. Nicolau ou Nicolas. Diz que Nicolas era um homem caridoso, ele se perdeu os seus pais, que eram muito ricos na infância, em um acidente, e com a riqueza que ele ficou, ele era desprendido, ele não era apegado a bens. E ele cresceu de uma forma assim muito liberal com os bens e ajudava muitas pessoas. E Nicolas tinha uma forma de ajudar as pessoas para que ele pudesse ficar no anonimato. Quando ele sabia que alguém estava em necessidade financeira, com dificuldades tremendas, Nicolas ele pegava um envelope, um saquinho, um saquetel, ele colocava moedas e ele atirava pela janela das pessoas ou até mesmo pelas chaminés das pessoas. Ele fazia isso. E Nicolas tornou um monge, né? Um monge católico na época, e naquela época os mantos tradicionais dos monges, dos bispos, que os bispos costumavam usar eram de cor vermelho. Era um vermelho que a roupa típica dos bispos, tá? E como ele era um bispo assim, usava roupas vermelhas e era uma pessoa desprendida de bens e gostava de ajudar as pessoas, entende-se de onde surgiu um Papai Noel com roupas vermelhas que dá presente às pessoas, tá? Então existem muitos mitos sobre o Natal, né? O Nicolas, aí o São Nicolau, né? Recebeu o nome de São Nicolau, diz que os restos mortais dele estão na Basílica de São Nicolau em Bari, na Itália, né? E ele se tornou venerado pelos cristãos da Idade Média e foi até canonizado pela Igreja Católica por ter seus atributos, né, serem reconhecidos e milagres que acreditam ter se operado por ter invocado a São Nicolau, tá? A Igreja Católica o canonizou aí. Mas existem muitos mitos, né? Diz que imigrantes da Holanda, quando eles vieram para os Estados Unidos, para as terras norte-americanas, né? Principalmente para Nova York, eles levaram mitos entre eles. E um dos mitos era a existência de um homem Sinterklaas. Sinterklaas, para eles, né, é uma lenda que eles vêm sustentando, os holandeses, desde o ano 343. Diz que era um velhinho barbudo, muito amável com crianças, e que ele vinha sempre da Turquia para a Holanda em uma determinada época do ano e dava presente para as crianças. E quando os holandeses migrando, então, os territórios americanos, trouxeram, né, esse mito do Sinterklaas, né? E que
O Sinterklaas, no Brasil, se virou Papai Noel, em Portugal virou Pai Natal e nos Estados Unidos, Santa Claus. É o mesmo personagem. Tá? E entendemos o 25 de dezembro, que é uma data fictícia, mas universalmente esse personagem lendário, né, segundo a cultura ocidental, ele traz presente às crianças no dia 25 de dezembro. Mas nossas crianças precisam saber que não é isso, né? Não temos que iludi-las com isso, não é verdade? E Papai Noel, esses presentes. Uma vez, então, que a história vai mudando, as coisas vão ajustando, né? Como é que esse personagem veio a ser relacionado com presentes de Natal? Papai Noel, presente de Natal. Então, na antiga Roma, como eu disse, eram realizados em meados de dezembro a festa da Saturnália, adoração a Deus Saturno, né? E nesta festa pagã, as crianças recebiam presentes. Na Itália existiam também outras tradições, né? Como na Noite das Crianças, tinha a Noite das Crianças celebrada na Itália, tá? Em que as crianças recebiam presentes, né? Eles falavam que era de uma fada, uma bruxa chamada Befana. Viu? Sempre alguma entidade dando presente para crianças. Sinterklaas, né? Sinterklaas, Santa Claus, Papai Noel, a bruxa Befana, sempre essas tradições, né? E mais tarde, em 1823, né, um poeta chamado Clemente Moore, ele publicou um poema, e esse poema ele deu corpo ao atual papel Papai Noel, né? Só que ele fez menção desse Papai Noel diferente do que nós vemos hoje. Esse Papai Noel, ele era um anão, magro, né? Como um duende, mas que dava brinquedo às crianças por época do Natal e que ele se locomovia através de um trenó puxado por 9 renas, né? Do qual uma rena ficou muito famosa, né? A Rudolph, que é a rena do nariz vermelho, né? Então, com esse poema, né, formado, escrito por Clement Clarke Moore, né? Assim tem a história do nosso Papai Noel. Então foi atualizando, né? Então já não é mais um Papai Noel magro, pequenininho, anão, mas é um obeso, né? Com a barba branca, comprida, mas que traz presentes às crianças, tá? Então, nós temos essa história do Papai Noel em vários lugares com nomes diferentes, tá? Vários lugares. Por exemplo, na Finlândia, Joulupukki. Joulupukki é o Papai Noel lá, tá? Na Noruega, Julinense, que é o nome do Papai Noel dele. E como depois São Nicolau, Santa Claus, Claus, o Papai Noel, né? Então nota-se que agora trazendo isto para o cristianismo, a gente vê a figura de Cristo, né? Em relação ao Papai Noel. Papai Noel vem um dia no ano. O Senhor com os cabelos compridos e barbudos. E barbudo. Jesus colocaram um dia 25 como se ele viesse um dia no ano. Papai Noel traz presentes. Gente, Jesus, ele está conosco todos os dias e todos os momentos do ano. Os presentes que Jesus dá, eles não são temporais. Eles não são presentes que acabam, que se destroem. Uma promessa de Cristo por nós é vida eterna. Né? Jesus está conosco todos os dias de nossas vidas. Né? Então, tudo aquilo que Jesus traz é algo perfeito. Então, essa figura alegórica do Papai Noel, que traz presentes todos os dias, né? Ela acaba, muitas vezes, na mente de crianças, né? Substituindo a pessoa de Jesus. Acho que os filhos de famílias cristãs precisam ser ensinados a respeito dessas tradições, dessas culturas, destes mitos. Né? Isso não é roubar deles sonhos, não é tirar fantasia da mente das crianças. Mostre o que é verdadeiro. Fale de Cristo. Fale de uma vida que não acaba. De um lugar onde vai ter flores que não murcham. Onde os animais vão ser mansos, não vai ter nenhum animal predador. Onde não vai ter pessoas violentas. Onde nenhuma criança vai passar fome. Onde ninguém vai sofrer pelo frio, pela nudez. Né? Começa a mostrar as promessas que Deus tem e que Ele é capaz de cumprir e vai cumprir para os nossos filhos,
para nossas crianças. Tirem da mente deles esses mitos, essas ilusões de um Papai Noel que tem uma relação com festas pagãs, com oferenda em árvores para deuses pagãos. Nós precisamos ser esclarecidos. Mas, infelizmente, até muitos dos adultos não têm esclarecimento a respeito disso. Porque o cristianismo, infelizmente, não está ensinando isso. As próprias igrejas que se dizem cristãs, elas promovem um Natal nos moldes pagãos, com glutonaria, com muitas festas. Jesus mesmo é esquecido ali, né? Com símbolos pagãos. Então, como povo consciente que somos, informados que somos, né? Nós temos que realmente viver a iluminação, sair do engano. Linto, tem alguns estudos que mostram que não faz bem para as crianças os pais ensinar que Papai Noel existe. Por exemplo, o poder da magia, o poder da fantasia, acha que é algo bonito estar ensinando isso para as crianças. Quando elas crescem, começam a crescer, ter mais malícia, elas ficam tristes com os pais de tanto tempo eles terem ensinado uma mentira para eles e passam até a perder a confiança nos pais. Isso é o que os estudos psicológicos, né, falam. É verdade, eu já li matéria sobre isso, né? Alguns temas de psicólogos abordando esse engano. E as crianças, chega um momento que elas, quando vão ter que enfrentar a realidade, não foram preparadas para isso, elas se demonstram frustradas com os próprios pais. Não é? E nota, quando se coloca muitas fantasias na mente da criança, ela vai crescer assim, despreparada para a realidade da vida. A gente entende que a verdade deste mundo, às vezes, ela pesa muito. Mas Deus dá sabedoria aos pais para que se coloque isso gradativamente, né, dentro de um lar onde tem a formação da palavra de Deus, com carinho, com afeto, com direcionamento. Então, a criança vai recebendo um determinado preparo para a vida, mas consciente da verdade. Agora, quando se coloca muita ilusão, muita mentira, principalmente num ambiente de despreparo, né, o que vai gerar na criança futuramente é frustração, decepção com a vida e despreparo para enfrentar as realidades. Existem muitos documentos que lhe respeito, não os tenho aqui, mas tem sim fontes, né, de importantes psicólogos que fazem essa análise. Tem uma moça que está aqui no grupo, chama Beatriz, ela está dizendo: Olinto, e sobre as cantatas de Natal, que sempre tem na Igreja Adventista do Sétimo Dia, encenação do nascimento de Jesus e etc. É importante, é interessante. Essas encenações, a questão está muito voltada a encenações. Até mesmo o próprio conceito da igreja quanto a encenações é para que se tenha cuidado. Eu já visitei algumas igrejas, até para a região do Nordeste. Eu fiz uma turnê por lá com um cantor e por várias igrejas eu vi diversas encenações na igreja. Tá? E que se eu fosse um dos diretores daquela igreja, quem sabe um ancião, eu daria um novo direcionamento, alguns conselhos. Mas quando é feita uma encenação que avive a memória da pessoa para algo que é real, que é importante para a salvação, desde que naquilo haja respeito, não haja sátira, não faça daquilo uma piada, motivo de risos, né? Então, isso acaba trazendo as pessoas para mais perto de Cristo, sim. Isto é comprovado. Né? Nós temos, por exemplo, hoje alguns exemplos de encenações. A igreja, por exemplo, trabalha em cima de uma cerimônia que nós chamamos como a Santa Ceia. Né? Na Santa Ceia, nós temos ali algo que relembra aquele momento. Né? O lava-pés de Jesus, lá em João 13, momento que ele celebra o lava-pés, existe o lava-pés e tudo. Então, aquilo é o quê? Ele nos desperta espiritualmente para a importância daquele momento, a importância daquele ato, e que aquilo um dia foi feito para exemplo nosso. Então, algumas ensinações que não levam para sátira, que não desvia da verdade bíblica, não há pecado nisto. E questão das cantatas, eu observo que a Igreja Adventista não faz cantatas unicamente no Natal. Né? Talvez algumas regiões, algumas pessoas frequentam a igreja, só observam isto por ocasião do Natal. Mas essa não é a verdade da igreja como um todo. Esses louvores a Deus, eles são feitos em muitas outras ocasiões.
Principalmente em ocasiões em que a igreja está voltada para a ação missionária. Nós temos, por exemplo, períodos em que se faz a Semana do Calvário, né? Semana Santa. Nós não comemoramos a Sexta-feira, né? Santa, né? Como aquele dia. Não, Jesus, de fato, morreu um dia cumprindo uma profecia. O centro de nossa adoração é a pessoa de Jesus, e não propriamente o dia. Mas, nesta ocasião, a igreja prepara uma semana de evangelismo onde há uma musicalidade, né, tremenda, onde as pessoas que têm os seus dons se ajuntam e, durante toda a festividade, elas elevam a Deus os seus dons através das vozes. Né? Então, não há pecado nisto. Tá? Agora, tudo tem que ser de acordo com a palavra de Deus, com decência e ordem, e que traga as pessoas a aproximar de Deus em uma adoração santa. Não é? Que Deus deve ser adorado na beleza de santidade. Nós temos que oferecer a Deus a melhor adoração que nós podemos fazer. E a música faz parte disto em todos os momentos, não unicamente no Natal. Tem regiões que preparam mais para o Natal. Deveriam, quem sabe, preparar essas cantatas para o ano todo. Por que não celebrar a entrada do sábado, né? Sexta-feira à noite, vamos fazer uma cantata e receber a Deus num dia sagrado? Por quê? É pecado isso? Não. Essas festividades feitas lá podem ser feitas nas sextas-feiras, na entrada do sábado, ou qualquer outra ocasião. Tá? Então, não há pecado nisso. Talvez há muita dedicação da igreja só para estas ocasiões é que nos passa uma impressão negativa. Tá? Mas isso não é pecado. Não sei se alcançou... Eu acho que... concluindo, ajudando você a concluir, é o que você já disse, aproveitar que o mundo está com a visão voltada para o Natal, aproveitar esse momento para cantar, sim, para falar do nascimento de Jesus, do amor de Deus, sim, para as pessoas, aproveitar a ocasião e pregar. Claro, claro. E a pregação, né? Ela não só pela mensagem falada, a mensagem cantada, tem pessoas que às vezes não são tocadas pela mensagem falada, mas uma música inspirada a ter um poder de entrar lá dentro e mexer com a pessoa, sensibilizar, despertar a pessoa para o mundo espiritual e leva a pessoa a acolher o amor que Cristo está oferecendo. Né? A música tem muito poder. É uma pena que a musicalidade de hoje, a música de hoje nas igrejas evangélicas, de maneira geral, elas estão passando por um processo de desvirtuamento, elas estão perdendo a essência da adoração. Hoje estão fazendo muita música comercial, querem vender, né? Mas a música de adoração ainda são poucos compositores e músicos que têm se dedicado a isso. Poucos. Mas a música, de fato, dedicada a Deus, trabalhada sob inspiração do Espírito Santo, ela tem um poder muito grande de atrair para a salvação. Né? Bom, eu acho que o nosso tempo ele já expirou aqui, não é? E eu também já tenho que sair para um próximo estudo bíblico, não é? Mas nós vamos ficar com o texto de Mateus, capítulo 6, de 1 a 4, para a nossa reflexão. Tá? Diz, Mateus 6, de 1 a 4. Lindo. Sim? Teve determinados momentos que o meu vídeo falhou. Aí eu queria que você me ensinasse como é que eu faço para ouvir isso de novo. Porque eu gosto muito de história, e hoje foi uma verdadeira aula. Então, como que eu consigo ouvir isso de novo? Olha, está gravado. Eu vou colocar hoje o de sábado passado, que eu não consegui colocar, eu vou colocar do sábado passado e de hoje também. Logo quando acabar aqui, eu já vou colocar. Mas na onde? No grupo? Aí eu vou colocar no grupo, aí você vai entrar lá, tem vários outros. Quando você quiser entrar, tem como entrar. Eu vou te explicar. Eu ponho no grupo e vou explicar tudo, Lelena. Vários o quê?
Tem vários outros estudos que estão gravados lá no canal do Olinto, chama Gotas do Amor de Deus. Aí eu vou colocar... é isso que eu quero entender. Então, para mim ouvir, eu tenho que ir lá na Gotas do Amor de Deus? Só que eu já vou colocar... Não é no nosso grupo, é lá na Gotas do Amor de Deus. Só que eu vou colocar o link no grupo. Aí você já entra lá no Gotas, é só você clicar. Aí você já vai entrar... então é mais fácil, no grupo é mais fácil, né? Deixar, eu vou colocar. Entendi. Muito obrigada, viu, Mara? Olha, ótimo domingo para todos vocês aí. Obrigado. Então, vai estar lá o vídeo, né? E também eu já enviei para a Mara o material em PDF, o estudo digitado, tá bom? E ela vai postar no grupo. Depois também é só abrir no grupo aí, ok? Vai estar à disposição, tá bom? Muito obrigada, viu? Ótimo domingo para vocês. Obrigado para você também, viu? Que Deus abençoe, viu? Amém. Então, vamos ler para nós finalizarmos aqui Mateus 6, tá? De 1 a 4. Diz a Bíblia: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Trazendo esse termo de esmola, ou oferta, ou presente, tá? Diz a Bíblia que este momento é um momento sempre válido de nós presentearmos, de ajudarmos as pessoas, mas não precisamos também viver um período de ostentação, tá? Tudo que fizermos tem que ser com uma modéstia real, sem exibições públicas, tá? E o principal, a caridade ou presente deve ser feito durante todo o tempo, durante toda a vida, porque sem a caridade, né, não evidencia que nós somos pessoas já salvas. Os salvos ajudam, né? Então, esse é um período de ajudar os menos favorecidos. Mas não precisamos demonstrar que nós estamos dando. Não precisamos dar uma cesta básica e fotografar, né, a pessoa que está recebendo e postarmos nas redes sociais. Eu acho um ridículo quem faz isso, né? Infelizmente, esse tipo de coisa existe. Então, que a mão direita da esquerda não saiba. Dá e não se torne público. Ajude. Deus sabe o seu coração, a sua boa vontade em ajudar. Mas não faça isto somente no Natal. As pessoas não têm fome, né? As pessoas precisam de ajuda, não somente nestas ocasiões festivas, mas em todos os momentos. Então, sempre que nos for oportuno estender a mão em favor de outro, que possamos fazer, né? Porque Deus nos dá esta bênção, esta graça e esse benefício. Essas são as últimas considerações do tema de hoje. E a semana que vem estamos firmes novamente. Vai haver a semana que vem, Mara? Olinto, vai. Eu estava pensando, não sei, semana que vem talvez estudar sobre calendário, sobre mudança do calendário, sobre mudança das leis. Não sei se seria interessante, mas eu estava ouvindo o Rodrigo Silva falando sobre isso com uma artista, Karina Bach. Eu até coloquei lá no grupo, achei tão interessante, sabe? Porque muita gente não sabe da mudança do calendário. Igual dezembro. Dezembro, o mês de dezembro, teria que ser o mês 10 e é o mês 12. Por quê? O mês de novembro teria que ser o mês 9 e é o mês 11. Então, as pessoas nem sabem disso, que tem uma mudança no calendário. Por que aconteceu isso? Isso era uma profecia em Daniel e aconteceu. Então, tem muita coisa legal. Essa parte eu acho interessante estudar. Sim, eu acho importante, sim, que esse tema precisa ser abordado. Mas, geralmente, eu sigo uma determinada linha de estudos que, quando eu entro nas profecias, que eu mostro. Então, vamos procurar. Nós temos que mostrar algumas profecias primeiro, e quando as pessoas começarem a entender as profecias, aí ela começa a entender por que os calendários são diferentes. Então, está na nossa sequência esse estudo sobre os calendários. Tá? Se quiserem que eu faça antecipado, eu até faço, mas eu acredito que a ordem que eu vou seguir, ela é mais... Vamos seguir a tua. Ela vai estar mais em harmonia, tá? Com os estudos que nós vamos fazer. Tá bom?
Mas vamos falar sobre as mudanças de calendário, sim. Ok? Então, tá bom. Então, semana que vem, eu vou ver qual foi o tema que nós fizemos anteriormente a este e nós vamos seguir a linha direitinho. Ok? Tá bom, pessoal. Vou despedir de vocês, que está na hora de eu correr para outra família que eu vou estudar agora, né? Depois, outra, eu estudo ainda na igreja, né? Uma classe de jovens que estudam comigo aí na igreja. Tá? Olinto, Sábado. a Márcia está dizendo aqui muito obrigada pela excelente aula, que ela nunca tinha ouvido essa explicação em toda a vida dela. Então, eu também acho que foi muito importante. Eu vou deixar gravado e já vou postar lá no grupo o link. E eu já coloquei também lá o teu estudo, está lá no grupo já. Vou colocar agora o vídeo mesmo, gravado. Viu? Muito obrigada, Doutora, Olinto. eu fico feliz, tá? Fico feliz em poder, né, ter contribuído, né, com essas informações, com essas bases históricas e bíblicas. Fico feliz por isso. Tá bom? Mas nós vamos ter, para quem gosta de história, sabe? Nós vamos ter muitas aulas de história aqui quando entrarmos em Daniel e Apocalipse. Porque eu também gosto muito. Também adorei, viu, Olinto? Muito obrigada. Que bom. Eu fico feliz, viu, Lerina? Fico muito Ô, feliz. Olinto, elas vão adorar quando você sabe Daniel e Apocalipse, aí não vejo fora. Com certeza. É o mais gostoso. É muito legal. É muito legal. Ô, gente, vamos chegar. Então, tchau para vocês. Muito obrigada, né, Olinto? E a Laurinha quer finalizar com uma oração para a gente terminar. Tá ok, Laurinha. Ora por nós. Deus, amado Pai, estás nos céus, meu Deus, muito obrigada por mais um dia de estudo. Olinto, meu Deus, abençoe nosso grupo de oração, que o Olinto possa ensinar a gente, que o Olinto possa nos ensinar, meu Deus, mais a tua palavra, meu Deus. Abençoe esse sábado, que a gente seja um bom dia, meu Deus. Abençoe todos nós. Te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado, Laurinha. Obrigado a todos vocês, tá? Pela paciência, pela tolerância, né? Me aturar 1 hora falando, né? Não é fácil. Mas que Deus Dona Elvira. Uma semana, um final de tarde tranquilo, e uma nova semana que daqui a pouco se adentra feliz e protegida por Deus, tá bom? Amém. Deus Amém. abençoe a todos. Tchau, Amém. gente. Obrigada. Tchau.